Mais uma vez, a gente lembra aos proprietários rurais de todo o país que termina sexta-feira o prazo para entrega da Declaração do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, o ITR 2022. Conectado aqui comigo na nossa sala virtual, o advogado especializado em direito tributário, Khaled Halati. Boa noite, obrigada pela presença. Olá, boa noite, Érica. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no canal. Vamos lá, vamos começar falando então a respeito da importância da entrega dessa declaração. A expectativa aí são cerca de 6 milhões de declarações? Sim, essa declaração ela é bem importante, né, porque ela serve de parâmetro, né, para apuração do ITR, né, que é o Imposto sobre a Propriedade Rural, né, que é um dos principais tributos que afetam os pecuaristas, né, na sua atividade. E também ela é bem importante porque essa declaração, o valor que você define ali da sua terra, lógico que com mais detalhes que eu vou explorar daqui a pouco, né? Esse valor, ele pode ser utilizado pela pessoa física, né? E pode ser utilizado por pessoas jurídicas que sejam sujeitas ao lucro presumido para apuração do ganho de capital, né? Na eventual venda desse imóvel, né? Então, além de ser importante para a própria apuração do imposto, né, como diz o nome, declaração do ITR, né, ela é importante para ajudar o pecuarista a fazer, na venda de um imóvel, né, conseguir eventualmente pagar menos imposto nessa operação, né, nesse menor ganho de capital nessa operação. Como nós comentamos, né, são esperadas aí cerca de 6 milhões de declarações pela Receita Federal. Vamos reforçar, então, quem precisa fazer essa declaração? Oi, pode repetir, por favor? Acho que não Ok, eu consegui ouvir a repito, pergunta. sem problemas. Eu gostaria que você reforçasse, então, quem precisa fazer a declaração. Perfeito. Então, obrigados a fazer essa declaração. Todo mundo que for proprietário de imóvel rural, pessoa física ou jurídica, mesmo quem tiver só a posse do imóvel, inclusive o usufrutuário, né, é obrigado a fazer essa declaração, né? Essa declaração deve ser feita, né, como eu disse, até o dia 30, né, e ela deve ser feita através de um programa, né, que é disponibilizado pela Receita Federal, em que os contribuintes devem inserir os dados do imóvel, o VTN, tudo, e também inserir as informações ambientais, né, referentes da declaração do ato declaratório ambiental e também as informações referentes ao seu cadastro ambiental rural, né, para fundamentar a não tributação de alguns elementos como reservas e outras coisas que não, sobre as quais não incide o ITR, né? Independentemente do tamanho da propriedade, é necessária essa declaração? É necessária a declaração, né, nesse contexto, né? Mas pequenas propriedades rurais que sejam trabalhadas só pelo proprietário ou pela sua família, como elas são isentas, elas teoricamente não deveriam apresentar, não precisariam apresentar a declaração. Só que, por conta daquela vantagem que eu falei agora há pouco, dessa vantagem tributária de você ter um valor do imóvel determinado na hipótese de uma venda, né, para você considerar como um valor de aquisição e poder pagar menos imposto sobre essa transação, é recomendado a todo proprietário, né, que faça essa declaração, mesmo que esteja isento do imposto, né, porque a DIAT, né, que é um dos itens que compõem a declaração do ITR, ela é utilizada justamente nessa hipótese, né, para uma pessoa física e pessoa jurídica sujeita ao lucro presumido na apuração de eventual lucro na venda da propriedade. Khaled, você é advogado especialista, né? Mas é necessário procurar uma pessoa, uma ajuda jurídica, um advogado, no caso, para realizar essa declaração, ou o próprio produtor, ali, o É bem proprietário, consegue fazer importante. sozinho?
Apesar de ser possível fazer sozinho, como eu disse, tem um programinha lá da Receita Federal, dá para inserir os dados lá, o contribuinte que já for mais experiente consegue até concluir essa declaração com razoável facilidade. Existem diversos fatores a serem considerados, né? Existe o VTN, né, que é o valor da terra nua, que deve ser apurado com base nas bases disponibilizadas pela Receita Federal. Existe a questão de determinar qual que é a área efetivamente tributável, né, que determinar a área precisamente, a área de reservas, áreas de proteção permanente, né. Então, é bem interessante que o produtor busque um advogado, né, para ter a orientação nesse sentido, né, para que possa fazer a declaração com máxima efetividade e também para que ele consiga, nos próximos anos, talvez, né, fazer a declaração por si próprio, né. Agora, reforçando então, o prazo termina na sexta-feira, a gente já falou isso aqui. De acordo com a Receita Federal, ainda faltam ser recebidas cerca de 1 milhão de declarações aí. O que acontece com quem perder o prazo? Então, é importante dizer que o prazo para declaração é dia 30 e você tem que declarar e já pagar ou o imposto ou a primeira parcela, tá? Então, por exemplo, se você fizer a declaração no dia 30, você já vai ser emitida uma DARF, né, para pagamento desse imposto, e o não pagamento nessa data, ele já vai fazer com que você esteja sujeito à multa, né, de 1% do imposto, que seria devido na operação, e entre outras penalidades que podem ser derivadas da cobrança, né, pelas autoridades fiscais do imposto por si próprio, né. Hoje já é terça-feira, até sexta-feira. Em conta única, né? Ou ele pode ser pago em 4 parcelas. Essas 4 parcelas, se você parcelar ele em 4 cotas, né? As demais parcelas, fora essa que você paga primeiro, vão estar sujeitas a juros da Selic e também ao acréscimo de 1% no mês do pagamento. Bom, eu estava dizendo que hoje já é terça-feira, o prazo termina na sexta. Para quem ainda nem começou a organizar, dá tempo ou é melhor aí se apressar bastante? Dá tempo, dá tempo. Se tiver todas essas informações, se tiver já as informações para indicação do VTN, já tiver o ato declaratório ambiental, o número do ato declaratório ambiental para ser informado na declaração, o cadastro ambiental rural para ser informado na declaração, ainda dá tempo sim, né? O principal alerta é aquele lá que eu disse que se deixar para o último dia, já vai ter que declarar e emitir a DARF e imediatamente pagar, né? Ainda que seja só a primeira parcela. Você já falou, eu gostaria que só você reforçasse, então, que vai ser enviado por um meio de um programa, né, da Receita, que a gente vai, inclusive, colocar o endereço aí na tela. Eu gostaria só que você reforçasse, então. Pelo programa da Receita Federal. Desculpa? Pelo programa que é disponibilizado no site da Receita Federal, né? Sim. O Programa Gerador da Declaração. Exatamente, que é o endereço que a gente está exibindo aí na tela. Então, quem ainda não fez, pode se apressar, que o prazo termina na sexta-feira. Eu gostaria de agradecer mais uma vez sua participação com a gente aqui no ABCZ News. Muito obrigada e uma boa noite para você. Eu que agradeço. Boa noite.